para começar o nosso programa, o recado é para nós, mães, pais, nossos filhos voltaram às aulas, não é mesmo? A rotina escolar, mas nós sabemos que esse retorno nem sempre é tranquilo, não é? Quem tem criança pequena sabe do que eu tô falando, principalmente quem tem criança que esse foi o primeiro ano de vida na escola, né? É aquele choro das crianças, tem também o choro das mamães. Olha só, nos primeiros dias ali, quando eu fui levar minha pequenininha de 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 eu acho que até agora, né? Eu ficava, né, olhando para aquelas criancinhas chorando, né? E isso acontece mesmo, principalmente por causa, depois dessa quarentena, né? Esse período que a gente ficou afastado. E aí, para a gente entender como que ficou esse processo, essa vontade de voltar às aulas, porque muitas crianças com comorbidades, né, tiveram que ficar afastadas e agora retornaram às aulas. A nossa equipe, então, preparou uma reportagem. Tranquilidade não seria a palavra certa para descrever a Isabela. No auge dos seus 8 anos, a pequena é cheia de energia, o normal para toda criança da mesma idade. No início da pandemia, quando todo mundo precisou ficar em casa, a família passou trabalho até se adequar à nova realidade. Não pensamos e quase enlouquecemos tudo junto, assim, né? A gente tentava conversar, a gente tentava ver o que estava acontecendo, achando as dificuldades, né? Muitas vezes a gente teve que parar e conversar e dizer, meu Deus, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? E se adequar a tudo isso, a toda essa mudança, foi difícil. A Bela adaptar as brincadeiras, não deixar muito no eletrônico, porque, né, sem querer a gente acaba deixando eles mais no eletrônico, então tinha que tomar esse cuidado. No começo, assim, foi uma adequação e uma adaptação, né? Os pais que trabalham de forma autônoma fizeram uma escala para atender às demandas da família e principalmente da Isabela. As aulas que passaram a ser online ficaram sob supervisão do pai e manter a menina em frente à tela virou um problema. Muito estressado. Foi bem complicado, foi difícil tanto para mim quanto para ela, quanto para minha esposa também. Porque foi foi a pior parte da pandemia, eu acredito que foi essas aulas online para nós. Além da hiperatividade normal da idade, a luz do computador também virou um desafio, já que a Bela nasceu com catarata congênita. O problema foi superado mais tarde com a ajuda do óculos, mas a falta do convívio social fez com que a família toda se conhecesse melhor. A gente acaba trabalhando bastante, todo mundo sempre na correria, então quando a gente para, a gente percebe tudo que a gente não estava realmente conseguindo fazer, assim, né? Além de mais unida, tá mais saudável, a gente come em casa, a gente brinca mais com ela. Hoje nós temos hábitos que antes a gente não tinha, né? E a gente conseguiu adequar isso muito bem, assim. Ela também, a gente percebe que ela tá mais feliz, assim, ela já sabe as brincadeiras que ela quer fazer, a gente conseguiu jogos, né? Então nós temos já o meio adepto a isso, né? Bom ou ruim, filho? Foi bom. Bom, meio ruim. Meio ruim, meio bom. Deu uma vontade de ir pra escola? Deu. É muito ruim porque a gente precisa ficar com a máscara e precisa ficar em casa. E daí a gente fica com saudade dos amigos. E é ruim. Isso é ruim. E a parte boa de poder ficar mais tempo em casa com o papai e a mamãe na volta? É porque eu posso brincar com o papai e a mamãe, eu posso brincar com a Mel, eu ir na piscina com meu pai e com minha mãe. É isso, não dava pra fazer antes, né? Não dava. Acredito que a união, a afetividade entre nós, né? O tempo de permanência com ela, as refeições, sabe? Fazer as refeições junto, porque antes ela ia em período integral, né? Então, acredito que tudo isso a gente repensa, né? Como a forma de viver, né? Antes da pandemia, a Bela frequentava a escolinha em turno integral. Depois da convivência forçada pela quarentena, a família percebeu que esses momentos juntos eram importantes e readequou toda a rotina da casa. Agora a pequena Bela volta para a sala de aula, mas não mais o dia todo.
A gente observou que era importante ficar com ela, que era importante a gente fazer as refeições juntos, ela contar como estava sendo o dia a dia dela, também de ela fazer uma outra, não só a escola, ela está fazendo ginástica, né? Então a gente viu que era importante a gente conviver mais junto, que era importante a gente ter o nosso momento junto, porque senão isso acaba sendo perdido no meio dia a dia, assim, né? Essa ideia de ter mais momentos em família é bastante interessante e pode ajudar a acolher as mudanças nesse retorno dos estudantes, principalmente as emocionais. Se possível, façam as refeições juntos, pelo menos uma por dia. E aquele horário da mesa, que seja um horário tranquilo, que seja um horário agradável, que não seja um horário para conflitos, para resolver problemas ou até mesmo conversar assuntos delicados, e que haja dentro da casa um espaço para o retomar, para o descanso, um espaço para brincar, um espaço para se divertir, mesmo com todos os desafios do dia a dia. E dentro disso, um ajudando o outro. E a pandemia gerou muitos traumas. Uma pesquisa feita pela Unicef chama atenção para o efeito do isolamento social em crianças e adolescentes. Segundo dados divulgados, 22% dos estudantes de 15 a 24 anos se sentem deprimidos ou têm pouco interesse em fazer as coisas. Sequelas que podem permanecer ao longo da vida adulta. Já os mais novos foram prejudicados pelo tempo que ficaram longe da escola e dos espaços de convivência. No Brasil, muitos nem tiveram a tecnologia como aliada para manter os estudos e a troca social em dia. Por isso, é tão importante esse ambiente de acolhimento em casa, criando entre as famílias uma cultura de escutar os estudantes com mais empatia. A primeira coisa é tolerância. Tolerância com o seu filho, tolerância com os medos deles, encorajá-los, ter um clima de acolhimento quando eles retornam das aulas, porque isso tudo é muito importante para o aluno, que realmente são situações que o mundo inteiro tem vivido. Que ele vai ficar mais forte depois que ele conseguir vencer essas dificuldades e que depois, passando um certo tempo, ele ficará tranquilo e esses desafios eles vão sendo superados um a um. E para ter adultos emocionalmente mais fortes, é preciso plantar a sementinha agora. Eu tiro como um saldo, no fim, positivo, sabe? Mudou as nossas vidas, teve obstáculos, teve dificuldade, né? Mas eu achei que, no fim, acabou tudo bem e ainda a gente conseguiu tirar o lado bom disso tudo, sabe? E agora as aulinhas vão começar e tu tá ansiosa para ver os teus colegas? Muito! Todas as crianças estavam, né? Eu sei porque lá em casa eu tenho uma filha com 9 anos e ela estava assim ansiosa, não via a hora de voltar às aulas, o que ela ia levar de lanche, os cadernos, rever os amigos. E ainda eu disse, olha, mas cuidado, hein? A gente ainda está numa pandemia, né? Mas a gente sabe que esse convívio social para eles é importante e que sim, a pandemia veio para nos ensinar muitas coisas e muitas dessas coisas não foram fáceis, né? Como o pai falou ali, o Rafael, né? Ele citou a questão das aulas online, olha, foi complicado. Quem é mãe, quem é pai, que está acompanhando o Ver Mais, me entende bem, não é mesmo?